Oi, hoje é a resenha do conto Um Futuro Brilhante, escrito por Ruth Rendell, aqui da sua coletânea Uma Agulha para o Diabo e Outras Histórias, no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Ia começar tudo de novo. Claro, só ia terminar quando ele levasse tudo e fosse embora, para longe de Londres e dela, para sempre. E ele não ia discutir nem ficar se defendendo com longos discursos. Acendeu um cigarro e esperou que ela começasse, lembrando que os bares abririam dentro de 1 hora e ele poderia sair e beber alguma coisa. Esse é o trecho ali do começo de Um Futuro Brilhante, escrito por Ruth Rendell, que conta a história deste casal aqui, que não tá muito bem na situação, né? Maurice e Betsy. Bom, qual é a situação desses dois aqui? Eles se conheceram há 2 anos, ficaram juntos, moraram na mesma casa, a casa de Betsy, né? Mas, de repente, não se sabe bem porquê, o Maurice resolveu fazer uma viaginha. Ele foi lá para a Austrália, pois é, muito longe ali da Inglaterra. Betsy ficou chocada com aquilo, mas fazer o que, né? Um amor que se vai. Só que, de repente também, depois de um certo tempo, ele ligou para ela, o Maurice, né? E falou, posso ir lá para sua casa? E ela estranhou, como assim pode vir aqui para casa? Você meio que mora aqui, né? Somos praticamente casados. Enfim, ela disse sim, venha, fazer o que, né? Ele voltou lá da Austrália e aí, né, se reencontraram tanto tempo depois, aquele rompimento assim inesperado, né, acabaram que, transando, né? Só que depois, no dia seguinte, aí que ele falou pra ela, olha, eu tenho outra, ela se chama Patrícia e mora lá na Austrália, eu vou viver com ela, tá? Uma sacanagem que ele fez com a Betsy. E aí que essa história começa, mas é claro que eu não vou dar mais detalhes, porque senão estraga a experiência de ler este conto. Minha avaliação do texto. Esse aqui, o terceiro conto da Ruth Rendell, nessa sua coletânea, tem algumas características, claro, que a gente já pode perceber da autora e que se assemelham um pouco lá mais com a sua primeira história. Lembram, né? No primeiro conto, tínhamos um casal justamente em crise vivendo uma aventura lá na África. Aqui praticamente a mesma coisa, né? Logo na abertura do texto a gente percebe que esses dois não estão se entendendo e dali vai resultar alguma coisa. Essa alguma coisa que vai ser resultante, obviamente a gente já sabe pela característica aqui dessa autora, pelo menos aqui nessa coletânea, é que sim, vai dar alguma coisa muito errada. Ou seja, sendo bem claro, né? Alguém vai morrer. Um desses dois aí vai bater a cachuleta, com certeza, mas eu não tenho dúvida. Então, num certo momento também, no começo da história, quando eu comecei a leitura, eu percebi, tá, temos de novo aquela situação de um casalzinho em crise, vai rolar alguma coisa tensa, mas para o final. É sempre no final, uma boa característica, ou talvez não muito boa, depende de quem lê, né, da Ruth Rendell, né? Ela sempre deixa o desfecho impactante, de surpresa, para as últimas frases ali da sua história. Nos últimos parágrafos você encontra tudo o que ela realmente quer dizer, porque antes ela faz o grande contexto daquela nova situação que ela quer contar para a gente. Assim foi nos 2 contos anteriores e aqui também. Uma vantagem aqui dessa história aqui é que ela é bem mais curta. Os outros contos passavam de 10 páginas. Esse aqui é uma coisinha bem mais rápida, tranquila. E quando eu já tinha percebido, né, eu sempre dou uma folhada para ver qual é o tamanho do conto que eu vou ler, né? Quando eu percebi que era bem mais curto, eu falei, acho que vai ser mais interessante essa história. Ela vai mais direto ao ponto. Realmente, a autora aqui, ela não fica enrolando exatamente no que tem a dizer sobre esses dois. Mesmo porque é uma situação mais tensa, de saia justa, né? Realmente eles não têm o que fazer, né? A situação que o Maurice colocou para os dois é meio complicada. E também não tem outra maneira de resolver a situação. Maurice quer ir embora ali da casa. Uma coisa curiosa, né? Por que ele volta para a casa da Betsy? É porque ele está interessado nos objetos que meio que ele acumulou durante os 2 anos que viveu com a antiga parceira. Pois é, e ele tem uma ideia fixa na cabeça, é um certo spoiler que eu posso mandar para vocês, né? Ele quer pegar esses objetos que ele considera dele, provavelmente foi ele que comprou, mas claro, a Betsy por sua parte considera tudo aquilo como propriedade do casal, né? De qualquer forma, o que ele quer fazer? Ele quer dar tudo aquilo de presente para a próxima, para a outra, a Patrícia. Outra sacanagem também do Maurice e a Betsy. Claro, fica completamente... Poxa, que sacanagem.
Muitas pessoas que leem essa história aqui já podem tender a apostar no final dela. E sim, pode acertar na mosca. Eu já fiz a minha aposta, obviamente, durante o texto, e isso meio que vai se confirmando aos poucos. Claro, a gente pode ter uma reviravolta, com certeza, nos próximos contos que a gente vai ver aqui da Ruth Rendell, aqui na sua antologia, isso vai acontecer com certeza. A primeira aposta, talvez, nunca seja a certa. Mas de qualquer forma aqui, claro, não vou confirmar para vocês qual dos dois que morre, né? E também não tem lá nenhuma surpresa, não tem uma reviravolta, que é algo que também eu estou curioso para saber se a escritora vai propor para a gente isso nas próximas histórias, né? Ela fazer com que a gente pense de uma certa maneira e de repente, peguei vocês, quem ia morrer não é nenhuma dessas pessoas aqui que eu retratei, né? Algo, por exemplo, que a Agatha Christie, né, também especialista em histórias de mistério, fazia pra gente em termos, claro, do culpado, né? Ela fazia com que a gente pensasse, todo mundo pode fazer algo, ou fez algo, né? Mas na verdade é aquela pessoa que a gente nem pensou direito, porque ela exatamente não deu as pistas certas pra gente. No caso aqui da Ruth Rendell, claro, ela sempre já trabalha com essa questão que no final alguém vai morrer, apresenta os personagens e não foge disso. No caso aqui eu achei bastante atraente porque na verdade a história é rápida, não enrola, vai direto ao ponto e quando acontece o final é bem macabro. E aí que é a parte boa da coisa. Não é só uma morte besta, né? Ou a morte em si, para falar a verdade, né? Há uma coisa resultante da morte aqui que aí sim deixa o texto muito bom. Esse é o ponto que salva o texto, deixa tudo mais atraente. Claro, no final das contas, quando a gente vê todos os contos aqui dessa coletânea, a gente pode perceber mais se esse conto é mais eficaz, porque talvez ele não se repita ao longo dos outros, né? Fiquem histórias semelhantes, com desfechos semelhantes. O começo das histórias são sempre semelhantes. É o conflito inicial dos personagens, colocar as peças na mesa e ver como é que as coisas vão se resolvendo até o desfecho fatal. Enfim, eu estou curioso para as próximas histórias. Aqui, deste conto da Ruth Rendell, eu fiquei mais animado para as próximas. Eu estava ainda um pouco pé atrás, digamos assim, com as duas primeiras, mas agora eu acho que vai deslanchar sim as histórias. Portanto, para um futuro brilhante, ainda bem que eu estou gostando mais das histórias dela, escrito por Ruth Rendell, eu atribuo 4 asteriscos. Eu gostei bastante sim do que eu li aqui e eu recomendo para vocês a leitura desse terceiro conto aqui da coletânea. E claro, né, já aproveito e digo para vocês, né, deixo aqui no link da descrição o link para você poder adquirir esse livro através da Amazon. Sempre lembrando, se você faz uso desse link, eu acabo ganhando aquela comissãozinha de vendedor e isso ajuda muito o canal a crescer. Bom, agora é só esperar o próximo conto aqui da coletânea. Mas enquanto o próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outras resenhas que já aconteceram aqui dentro do projeto Contos do Meio-Dia. E tchau!